Olá, amigos. Edmar de Moraes. Eu venho aqui para passar para vocês mais uma informação com relação ao comportamento do governo, né, em relação ao Covid-19 e as ações do ministro da Saúde, né? De alguma maneira, o governo tenta amenizar a pandemia do coronavírus, que está assolando todo o planeta. O governo tenta, através de seus ministros, e em especial o ministro da Saúde, o senhor Mandetta, médico, é um profissional da área, mas cumpre uma agenda bolsonarista, né? E ele tenta, com suas medidas, mesmo atuando, ele ainda tenta abrandar o problema. Então eu vou fazer aqui a notícia, tá certo? E antes peço que se inscrevam no canal, deixem o seu like, precisamos chegar a 1000, peço a colaboração de todos que assistem esse vídeo e deixem o seu like, né? Ele é importante para que eu possa atingir a grade do YouTube, tá bom? E continuar nessa luta, nessa pesquisa, sempre sobre temas relevantes, fugindo de comentários vazios e trazendo informações mais consistentes e reais, tá certo? Então eu vou ler a matéria. Esta matéria é do jornal um minutinho só que eu já leio aqui. O Valor, né? Da revista O Valor, que é da Globo, tá? Então eu vou ler aqui a matéria, vou procurar ser breve para que os senhores tenham tempo de assistir o vídeo. Não vejo hoje necessidade de fechar o Brasil para o mundo, diz Mandetta. O ministro da Saúde, no entanto, defendeu restrições na fronteira do Brasil com a Venezuela, em função do avanço do coronavírus pelo país. Esta matéria foi feita por Isadora Peron e Rafael Bittencourt, para O Valor, atualizado dia 16/3/2020, às 20h45, portanto, às 23 horas. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defendeu nesta segunda-feira, 16, que sejam estabelecidas algumas restrições na fronteira do Brasil com a Venezuela, em função do avanço do coronavírus pelo Brasil. O ministro ponderou que a ausência de interlocução entre governos brasileiros e venezuelanos dificultam o controle da situação. A declaração foi dada após o ministro participar de reunião com chefes dos outros poderes. Abre aspas, recomendo restrição em Roraima, porque não tem interlocução com a Venezuela, fecha aspas, disse Mandetta, acrescentando que não se deve, abre aspas, banalizar a decisão de fechar fronteiras, fecha aspas. Abre aspas, não vejo hoje a necessidade de fechar o Brasil para o mundo. Estamos olhando o mundo ocidental com muita atenção. Hoje eu não tenho por que tomar estas medidas, fronteiras e voos. Tem que analisar muito bem, caso a caso, disse ele. Segundo a INADI, o ministro da reunião, segundo a INADI, está ao contrário aqui, segundo ainda, né, o ministro, está escrito a INADI, segundo ainda o ministro, a reunião ocorreu para que ele explicasse o cenário atual ao chefe dos outros poderes, os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, da Câmara Rodrigo Maia e do Senado Davi Alcolumbre. Foram alguns dos participantes.
Abre aspas, temos que trazer todos os poderes para tomar essas decisões, fecha aspas, afirmou Mandetta, completando que os ministros do STF devem se organizar, abre aspas, por meio eletrônico, fecha aspas, abre aspas. O ministro da Saúde não faz ainda determinações, só recomendações, fecha aspas. O titular da pasta de saúde reconheceu que há perguntas sobre o coronavírus para as quais o Ministério ainda não tem respostas. Abre aspas, não há um modelo pronto, vai ser difícil. Nós não temos epidemia, mas poderemos ter. Nós estamos discutindo se poderemos fazer a testagem ampla. Talvez isso não seja mais inteligente. Vai ser do comportamento de cada um, desse pacto nacional, de distância, de cuidar dos nossos idosos. É muito mais importante o nosso comportamento do que uma bala de prata. Vai ser muito comum conhecer alguém que passou por esta gripe. Muitos de nós vamos perder pessoas queridas. O ministro da Saúde ainda minimizou a presença de Bolsonaro nas manifestações de domingo, dia 15, ignorando as regras de monitoramento sugeridas a quem esteve com pessoas que foram diagnosticadas com o vírus. Abre aspas. Não analiso atitudes individuais. Fecha aspas. Avanço muito rápido. O secretário da Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, no entanto, está preocupado que o número de casos confirmados do novo coronavírus Covid-19 no país avança numa velocidade, abre aspas, muito mais rápida do que imaginávamos, fecha aspas. Ele disse a jornalista, após a entrevista coletiva em que fez um balanço da situação do país, que esperava chegar aos 200, um número de 200 casos confirmados, alcançado no domingo. Só daqui a 2 semanas, e hoje a pasta informou que 234 pessoas estão com o Covid-19. O secretário afirmou que a surpresa com o avanço repentino da doença pode levar o governo a adotar novas medidas além da recomendação não farmacológica, abre parênteses, sem o uso de medicamentos, fecha parênteses, feita às secretarias estaduais na última sexta-feira, 13. Ele citou a possibilidade de uma ação para garantir um manejo seguro de cadáveres, se o número de infectados continuar a aumentar e houver muitas mortes. Então, veja pessoal, que este governo, né, é inexplicável essas ações, essas atitudes, minimizando algo que é grave, jogando a responsabilidade para o comportamento das pessoas, né? Eu não consigo entender de onde deveriam partir as informações oficiais. Eles estão se colocando em cima do muro, não trazendo nenhum tipo de solução, nenhum tipo de avaliação válida, né, para que o povo possa se situar, né, se comportar, né? Pois não há meios de se resolver o problema sem que haja a passagem pelo crivo do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é o local aonde deve determinar as medidas sanitárias a serem tomadas por todos os médicos do Brasil, por todos os hospitais e pelas pessoas. Nós não podemos ficar nas mãos de medidas que ainda não têm uma postura autoritária, porque neste momento precisa-se de um comando autoritário para frear a evolução da doença dentro do nosso país. Precisa ter controle sobre a doença, ter controle sobre as pessoas, precisa impedir todos os atos de acúmulo de pessoas, precisamos ter responsabilidade. Tá? Precisamos ter responsabilidade. E este governo não nos traz nenhum conforto
nenhum conforto assim de paz de espírito com relação à doença. Olha, coronavírus. Mandetta diz que governo analisa antecipar férias escolares. Ministro da Saúde afirmou que conversas sobre isso com o ministro da Educação e diz que outros fatores devem ser considerados antes da decisão. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou hoje que está em análise a possibilidade de antecipar férias escolares em função do coronavírus. O ministro participa da sessão da Comissão Geral do Congresso sobre o combate ao coronavírus e destacou que outros fatores devem ser considerados antes do martelo ser batido. Tem uma discussão. Ontem fiz uma reunião com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre isso, afirmou Mandetta. Mandetta ponderou que é preciso avaliar com quem os alunos ficarão em caso de suspensão das aulas. Abre aspas. Se for para colocar com os avós, vou contaminar aqueles que mais quero proteger, que são os idosos e os doentes crônicos. O titular ministro da Saúde afirmou que a maioria que ainda é necessário monitorar como o coronavírus se comportará e avaliar os eventuais impactos no país. Uma coisa é você administrar a Itália, que vai dali até aqui, é menor que Goiás e nós somos um continente. Vai ser natural que tenhamos estados em diferentes momentos. Então, veja bem, ele não tem certeza do que fala, ele está correndo para lá e para cá, falta talvez informação técnica, falta uma série de coisas que não dá para concordar neste momento. Né? Eu vou aqui repetir a matéria do YouTube, do canal Lula Livre, né? Que fez hoje uma transmissão, uma recomendação muito legal de colocarmos uma bandeira branca nas janelas em homenagem aos agentes de saúde, médicos, enfermeiros, agentes sanitários. Todos os agentes da saúde devem sim ser homenageados e preservados, porque nós vamos precisar muito deles. E eles é que serão o receptor de toda esta carga contaminante, né? E eles estão com a vida em risco para proteger a nossa vida. E respeitar os mandamentos já conhecidos por todos, evitar as ruas, evitar reuniões, evitar trabalho, evitar sair de casa praticamente. O ministro mesmo afirmou que nós teremos de 4 a 5 meses para ter uma posição efetiva sobre o coronavírus e a contaminação no Brasil. Eu acho que isso é um pensamento muito tardio. Nós vamos esperar 5 meses para tomar medidas. O governo precisa liberar 5 bilhões para a compra de equipamentos, de testes, de máscaras e tudo mais, e ainda está aguardando a avaliação dos responsáveis pelo orçamento da União fechado em 2019. Precisa da chancela do pessoal para liberar esse dinheiro, que é pouco para o Brasil. Os Estados Unidos, Trump ontem determinou, ele não está esperando ninguém resolver, ele determinou que se libere 50 bilhões de dólares para enfrentar o coronavírus. E o Brasil, o ministro da Saúde, está feliz hoje porque os Estados Unidos fez o seu primeiro teste de vacina em uma aluna de uma escola que autorizou ser cobaia no teste e fez a sua primeira aplicação hoje. Ele está comemorando. Então isso é uma coisa inaceitável por conta de um governo de uma nação continental como o Brasil. As coisas aqui estão evoluindo muito rápidas, eles já estão contando, né, com o número de cadáveres, se vai ter números de caixões suficiente para enterrar tanta gente. Esta é a previsão mais positiva do governo federal e seu ministério.
Eles estão em cima do muro, os três poderes. Ninguém toma nenhuma atitude. Infelizmente, é o que nós temos tomando conta das nossas vidas, né? Estamos sujeitos. Então, como a responsabilidade recai sobre nós, vamos nos cuidar e procurar se informar sobre as medidas de prevenção, né? Preditiva, nem preventiva, é preditiva. As medidas devem ser preditivas, não de prevenção. E principalmente não de correção. Ela deve ser preditiva. Você já deve de prever a possibilidade de contaminação. Haja visto que a maioria das pessoas tem um convívio social muito grande, né? E você manter o álcool gel na porta da sua casa para as pessoas que visitam, manter os seus móveis, as maçanetas, sempre com o álcool gel. Lembrando que a única diferença do álcool gel e para o álcool líquido é a sensação de maciez do álcool gel e ele não escorrer. Então se aproveita muito melhor. O álcool líquido é a tendência de você perder mais produto porque ele escorre, mas o efeito antisséptico é o mesmo. Então prefere-se usar o álcool líquido para higienização da residência, das maçanetas, dessas coisas, e o álcool gel para uso no corpo. Lembrando que é fundamental lavar as mãos com um bom agente detergente, um bom sabonete e depois aplicar o álcool gel, tá? Em caso de estar na rua, manter sempre um vidrinho de álcool gel e proteger as mucosas, pois o coronavírus aproveita de uma enzima contida na mucosa para se instalar e contaminar a pessoa. Então, levar a mão à boca, ao nariz ou aos olhos, onde nós temos grande quantidade de mucosas, tem esta enzima. E esta enzima favorece a introdução do vírus no nosso corpo. Tá ok? Esta é a mensagem de hoje. Edmar de Moraes. Agradeço a todos que assistirem o vídeo e espero muito que hajam novos inscritos e deem o like para que eu possa saber que a minha matéria é importante para todos. Tá bom? Um grande abraço, um ótimo dia e cuidem-se. Lembre-se, uma bandeira branca na janela em homenagem aos agentes de saúde. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.